vamos colocar para vocês o post de um cara que se afundou na miséria intelectual e no antibolsonarismo psicótico. Coloquem aí Diogo Mainardi. Vejam só. O Twitter está cheio de lulistas, antissemitas e negacionistas concordando com o documento nauseabundo do diretório do PT, segundo o qual Israel é genocida e o Hamas não é terrorista. Olha só, hein? Até aí tudo bem. E daí vem a emenda maravilhosa dele. Essa escória aprendeu direitinho com os bolsonaristas. Cogos, tem mais um tweet aí. Respira, respira. Tem mais um tweet aí da Moniquinha. Moniquinha. Põe a Moniquinha pra gente, veiculando uma matéria da CNN Portugal. Uma palestina da Cisjordânia que estuda medicina em Jerusalém e que vive a humilhação de ser revistada todos os dias sob a mira de armas israelenses, explica por que até mesmo pacifistas começaram a acreditar que o Hamas é que tinha razão. Olha isso, até os pacifistas podem ter razão de acreditar nos terroristas. E para emendar, a Moniquinha, que está sentindo toda essa perda de audiência, ela consegue postar que eu desconfio, abre aspas, né? Eu desconfio que esse arremedo de macartismo à brasileira, tentando calar professores, jornalistas, advogados, estudantes, inclusive judeus, que criticam atos de Israel na guerra, não vai vingar, pela absoluta desqualificação de quem tenta promovê-lo. Disse a moribunda Mônica Bergamo. Existem dois tipos de jornalistas, influenciadores e comunicadores que ajudaram essa tragédia que a gente está vendo aqui, dessa ditadura do judiciário e da eleição de um bandido condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, que voltou, como diz o seu próprio vice-presidente, à cena do crime. São os militantes esquerdistas, esses claros, esses absolutamente claros, como a Mônica Bergamo, que foi entrevistar o Lula na cadeia, que fez elogios ao Lula na cadeia, que fez ataques virulentos à Lava Jato, que sempre foi uma militante típica de faculdade de comunicação, como eu falei, que milita em torno de uma causa e quer adaptar a realidade à sua causa pseudo-progressista, socialista, comunista, que seja, ainda que veja os fatos na sua frente. E os fatos na frente da Mônica Bergamo, assim, de todo militante esquerdista, você tem um grupo terrorista de extermínio brutal que estupra, queima, tortura, degola crianças e coisas que a gente já viu aqui. Só que ela nega a realidade em nome dessa realidade, continua negando essa realidade. O problema dessa gente é você estabelecer uma falsa comparação, uma falsa equivalência entre um movimento terrorista e um Estado legítimo, que talvez não seja perfeito, não pelas razões que o Cogos enumerou, porque não tem nenhum problema em ter partidos contrários à ideologia dominante do governo, não tem nenhum problema em ter um Estado rigorosamente forte, que não necessariamente coíba as liberdades, nem ter movimentos progressistas de gays, de negros, desde que esses movimentos não tenham não façam a perseguição de uma guerra cultural como a gente vê hoje aqui no Brasil e no mundo. Mas ela nega a realidade e essa negação da realidade permite que os monstros saiam da toca. Permite declarações antissemitas. Uma mulher que chega a dizer que os pacifistas estão percebendo que o Hamas tem razão, talvez, e não coloca sequer uma aspas para estabelecer uma ironia, ela está endossando o movimento do Hamas. Por mais doce, gentil e agradável e civilizado que seja a senhorita, ou a senhora, não sei, Mônica Bergamo. Ela está endossando o mal e permitindo declarações antissemitas, permitindo ações antissemitas e endossando ações terroristas do próprio Hamas, como ela disse explicitamente no próprio tweet dela. Dá razão ao Hamas? Por quê? Porque tem um cara fazendo uma revista, uma senhorita muçulmana lá na faixa de Gaza. Ora, tem essa paciência. Revista é uma medida de segurança mínima. O que não é uma medida de segurança mínima é você chegar na casa de uma pessoa, estuprar sua filha, matar sua mulher, queimar sua família viva. Ou seja, olha o nível de equivalência mental. E aí tem a questão da ignorância da realidade. Uma pessoa que é jornalista, que é cientista político, que é sociólogo, que é intelectual e não percebe a realidade e não sabe fazer equivalências, ele está perdendo o senso de proporção. E o senso de proporção é uma das bases, talvez seja a principal base da justiça. E se você equivale uma mulher que rouba um shampoo numa padaria e outro
que faz uma explosão terrorista que mata 2.000 pessoas, que mata 500 pessoas no hospital, você não pode ser um analista da realidade porque você está estabelecendo um princípio de injustiça dentro da sua análise. E injusta é a análise da Mônica Bergamo de estabelecer que um terrorista é igual a um sujeito que revista uma senhora. Pelo amor de Deus. E aí, o outro grupo desses pseudo-jornalistas, o do Diogo Mainardi, várias pessoas também, são os direitistas liberais limpinhos que, por nojinho estético, as declarações politicamente incorretas do senhor Jair Bolsonaro, estabelecem também uma brutal falta de equivalência e acabam recaindo no mesmo erro da senhorita Mônica Bergamo e do mesmo erro dos militantes. Ou seja, por eles estabelecerem que eles são os ungidos de uma direita iluminada e Bolsonaro é uma direita populista, eles fizeram esse jogo de isentismo, comparando o lulopetismo, que nega a chamar o Hamas de terrorista, que estabelece táticas terroristas subliminares também, prendendo senhoras, perseguindo pessoas, calando pessoas, desmonetizando pessoas com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, fazendo um Estado, esse sim, Paulo Cogos, esse sim um Estado autocrático e persecutório e ditatorial, comparando com o Bolsonaro, que a única coisa que fez foi falar do furo da jornalista, fazer uma piada vulgar, e fez o governo mais liberal da história da República Brasileira. Estabelecendo, inclusive, que gente como o Diogo Mainardi o chamasse o tempo inteiro de nazi-fascista, genocida ou coisa do tipo. Mentiras, basófias, claras. Ou seja, essa falsa assimetria, tanto dessa direita liberal limpinha, que quis se colocar como oposição ungida ao governo Lula, porque essa é a tática do Diogo Mainardi e de seus comparsas. Fazer com que o Lula vença para estabelecer um discurso de oposição. Eu sou a direita liberal limpinha, iluminada, e não o bolsonarista. Só que permitiu que o povo brasileiro caísse na desgraça de ter um novo governo do PT e de ter novas sanções de liberdade, de ter perseguições, prisões cruéis, coisa essa que o Diogo Mainardi e seus assecas liberais limpinhos negam. Eles são negacionistas também. Então, equivale tudo à mesma coisa, Marco Antônio. A direita liberal limpinha que faz falsa equivalência para se alçar ao poder de uma oposição ungida, e que imputa crimes na direita brasileira, que não é a direita liberal limpinha, que se adequa ao bolsonarismo, e essa militância explícita de esquerda que compara um militante, um terrorista, aliás, do Hamas, que assassina famílias inteiras, com um sujeito, um soldado que está revistando uma mulher. Ou seja, essas duas ambiências que ajudaram a eleição desse pior governo, mais mefistofélico da história, que é o governo lulopetista, elas se dão as mãos no final na deturpação da realidade, na falsa equivalência e na canalice, na sordidez e na falta de percepção, calculada ou não, da realidade. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.